Como manifestar riqueza e prosperidade? Neville Goddard. Nós não iremos nos reunir por várias semanas, então hoje à noite eu gostaria de seguir um formato diferente. Gostaria de pegar uma pergunta da plateia e usar isso como uma inspiração para a minha palestra. Alguém tem uma pergunta que eles gostariam que eu respondesse? Eu vejo uma mão ali. Oh, sim. Eu posso ver agora. É Sami, um de nossos regulares. Fico feliz por te ver, como sempre. Que pergunta posso responder para você? Sami, eu tenho vivido por seus ensinamentos e muitas coisas maravilhosas que eu imaginei se manifestaram. Tenho imaginado prosperidade financeira, mas parece que não está acontecendo. Pelo menos não como eu imaginava. O que eu devo fazer? Neville. Esta pergunta não é apenas de Sami, mas é uma questão que todos nós devemos responder, já que todos os dias somos chamados a testemunhar a verdade de Deus. E quando algo aparentemente não acontece como esperávamos e imaginávamos que fosse, então temos de descobrir o que aconteceu e fazer a coisa certa para obter um resultado melhor. A palavra Satanás significa dúvida. Ao desejarmos certo estado, a razão pode nos dizer que será difícil de obtê-lo. Se você ouvir a sua razão e duvidar de seus desejos, Satanás se apresentou a você, e isso acontece com todos nós. Você pode pensar que compreende o que eu digo, mas se você não está recebendo o que deseja, há algo que você não entendeu. Então eu vou começar dizendo algo que eu falei antes. Quando eu falo de sentimento, eu não quero dizer emoção, mas aceitação do fato de que o seu desejo esteja cumprido. E você pode pensar que faz isso, mas tenha absoluta certeza de que se você ainda não atingiu seu objetivo, você não tem aceitação. E a razão pela qual você não tem aceitação é que você ainda não está pensando sobre o objetivo, ao invés de pensar desde o objetivo. E isso é tudo. E se você está pensando sobre uma meta e não desde esta meta, você pode fazer isso por 10 anos e nada acontecerá. Mas, no instante em que você pensar desde a meta, seu mundo vai mudar. E isso pode acontecer amanhã, pode acontecer em um instante, mas nunca pode acontecer se continuar a pensar da maneira antiga. Hoje à noite eu pedirei a todos vocês que tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim para me escutar enquanto eu explico meu entendimento das Escrituras. Este ensinamento não é difícil, é simplesmente isso. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Seu Pai Celestial dorme dentro de você como sua maravilhosa imaginação humana. Você deve aprender a viver em sua imaginação manhã, tarde e noite. E quando você fizer isso, você terá seu objetivo. Comece com a lei, aprenda como funciona e prove isso na ação diária, pois agora mesmo Deus dorme em você. Mas quando você despertar de seu sono, Ele despertará em você com a promessa, e você se encontrará entrando na terra prometida de seus sonhos. Se você permanece fiel a Deus, nenhum poder na terra pode impedir que isso venha a acontecer. Lembre-se, toda causa é espiritual. O que isto significa? Significa que se o mundo não é do jeito que você quer, há algum ato imaginário em sua mente que está mantendo a experiência indesejada viva. Seu único problema é que, incapaz de lembrar o momento em que um estado foi imaginado, quando este toma forma e é visto pelo olho exterior, sua colheita não é reconhecida e, portanto, negada. Então você não percebe a imaginação que está mantendo seu estado indesejado vivo, mas está lá. E quando você se separa dessa imaginação, seu estado indesejado desaparecerá. Esta é a grande aventura, pois quando você faz isso, você verdadeiramente descobre e sabe de uma maneira que nunca soube antes que Deus é o seu Pai. E há uma alegria imaginável
em aceitar que Jesus Cristo está em você, expressando sem fim como sua própria imaginação humana maravilhosa. Deixe-me compartilhar uma carta com vocês. Ela é de um homem chamado John, contando-me de sua boa fortuna financeira. Deixe-me começar dizendo que esta não é a primeira carta que eu recebo de John. No ano passado, depois de ouvir algumas de minhas palestras, ele decidiu que queria aumentar sua riqueza financeira. E seu problema era o mesmo de muitos de vocês aqui. Ele pensou que estava imaginando desde o objetivo, mas nada acontecia. E ele me perguntou o que ele deveria fazer. Eu disse que ele tinha que relembrar um momento em sua vida, quando ele realmente tinha obtido essa sensação de viver desde o objetivo, e que observou algo acontecer como resultado. Então ele deveria estudar seus pensamentos e sentimentos e descobrir o que ele havia feito de diferente. Quando ele descobrir isso e fizer o mesmo com o seu objetivo financeiro, ele seria livre. E quando ele percebesse o que tinha feito para evitar que esse objetivo acontecesse, como todos os dias ele estava imaginando de maneira errada e mantendo sua meta longe dele, em vez de atraí-la até ele, ele riria, porque agora ele estaria livre. E o que você acha que eu fiz depois de ler a carta de John? Eu usei a tesoura de podar da revisão. Imaginei-o escrevendo para mim e contando de sua grande fortuna, como a riqueza tinha entrado em sua vida, mudando a maneira como ele usava sua imaginação. E hoje tenho esta carta na minha mão, e eu sabia que isso iria acontecer, e de uma forma totalmente natural. E acontecerá para você também, porque a verdade é que você pode fazer qualquer coisa neste mundo que você queira fazer. Mas você deve lembrar que o Espírito Santo está em você. Você pode não acreditar nisso hoje, mas realmente é verdade. A verdade é que você tem que encontrar Cristo, o Cristo em você, que é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Pois este mundo é composto de estados infinitos com os quais vocês podem se vestir. Se você não gosta do estado em que está, você pode sair dele. E eu sugiro que você faça isso, hoje. Por que você iria querer ficar mais um minuto em um estado que você não gosta? Pois você tem o poder de ter qualquer estado, estar em qualquer estado e viver no estado dos seus sonhos. Não parece por acidente. Tudo é resultado de uma ideia. O problema que você está enfrentando hoje é por causa de uma ideia que você plantou ontem. Você estava dormindo e quando você estava dormindo, você plantou uma ideia que é agora o estado desagradável que você habita hoje. E como você fez isso? Você o fez sentindo intensamente. E enquanto você estava sentindo intensamente, uma semente desagradável foi plantada, que se tornou um estado desagradável. Como eu sei disso? Porque você sempre colhe os pensamentos que você semeia. E quando você não pode se lembrar que semeou a semente, este ensinamento pode parecer difícil de entender. Quando pela primeira vez você praticar essa técnica de forma correta, você será surpreendido quando isso acontecer. Mas você aprenderá que quando aceitar completamente o estado desejado, você não terá que descobrir como fazê-lo acontecer. Na verdade, você não precisa fazer nada para torná-lo realidade. O desejo contém seu próprio plano de realização. A semente do carvalho contém a árvore. Seu trabalho é plantar a semente, mas não é seu trabalho crescer a árvore. A semente cresce por si só. E Deus faz a semente se transformar na árvore, não você. Então, hoje à noite eu digo a vocês, usem a lei e provem seu poder, tornando-se o homem que vocês desejam ser. E quando você fizer isso, quando fizer a lei trabalhar para você, não se esqueça da promessa, pois sem a promessa
O que importa se você possuísse toda a terra? Acredite em mim quando eu digo que você está apenas sofrendo de amnésia. Jesus Cristo está em você. E quando você percebe que Jesus Cristo está em você, então você sabe que pode se colocar em qualquer estado, seja riqueza ou pobreza. Então eu digo a você, se você não gosta de pobreza, não entre neste estado. E se você está na pobreza e você não quer mais ficar na pobreza, saia dela, pois você não é fraco. Um poder infinito reside em sua imaginação. Você poderia estar na prisão e se imaginar livre. E quando você se torna real esta liberdade, como um ato imaginário, você será livre. E tudo aconteceria de uma maneira maravilhosa. Comece hoje a fazer um segmento de todas as suas imaginações, do início ao fim. Porque você usa a lei da imaginação durante todo o dia. Não é apenas em coisas grandes, é para tudo. Descubra como sua imaginação trabalha para você nas pequenas coisas e, em seguida, faça as coisas grandes da mesma maneira. E quando você despertar do sonho, perceberá que você não é limitado, você não é fraco, você não é pequeno, você não é pobre, você é o Senhor Jesus Cristo. Quando descobrir este dia que você encontra a si mesmo onde imaginou estar, você terá reconhecido o poder infinito que você é e se libertará. É quando você é livre, verdadeiramente livre. Mas não é você quem o liberta, é Deus quem o liberta. E quando Deus o liberta, você realmente é livre, pois agora está adorando o verdadeiro Deus. Tente agora, acredite na realidade do seu ato imaginário, pois Deus está em razão. Atreva-se a acreditar na realidade de Deus em ação. Aconteceu comigo e pode acontecer com você. Quando você aprender a se concentrar em sua intenção até que se torne totalmente real para você. Você vai assistir com espanto como todos em seu mundo desempenharão suas partes no cumprimento do seu sonho e percebem que não apenas a lei que está sendo cumprida em vocês, mas a promessa também, porque há um plano de redenção enterrado em ti, que entrará em erupção na plenitude dos tempos. Quando a redenção se tornar viva em você, você experimentará tudo o que é dito de um homem chamado Jesus nas Escrituras. E quando isso acontece, você descobre que, sem nenhum esforço, entra no estado que deseja expressar. Sem nenhum esforço, descobre que pode acreditar que é verdade. E que quando você faz isso, nenhum poder terreno pode impedir seu sonho de se manifestar. Convide-o a testar o seu poder criativo neste nível. Faça isso agora. Tome cada momento que puder e vista-se com a sensação de que o seu desejo está cumprido. Viva nessa imaginação o dia inteiro. Sinta a sua realidade e não se esqueça do momento em que você fez isso pela primeira vez. Porque esse é o momento em que você viu o mundo desde sua meta. Esse é o momento do plantio do seu sonho. E como cada sonho tem sua própria semeadura e colheita. No dia em que você planta seu sonho, você sabe que, em seu próprio tempo, essa semente brotará neste mundo, devidamente vestida como uma maravilhosa colheita que você experimentará como um fato materializado. Não se preocupe com os meios. Jesus Cristo em você sabe muito melhor do que você como fazer seu sonho se manifestar. Seu único trabalho é saber que seu desejo já é um fato consumado e isso é tudo o que você precisa saber. Obtenha aquele sentimento de revelação em seu sonho, porque já é verdade agora. Como você faz isso? Deixe-me perguntar. O que você faria se seu sonho fosse verdade? Responda esta pergunta e você saberá. Gostaria de uma festa?
Quem você convidaria? O que você faria na festa? Que música você tocaria em seu aparelho de som? Quais amigos estariam lá? Isso é o que eu quero dizer com captar a realidade do seu desejo. Não pense que você tem que escalar a montanha e que escalar a montanha é difícil. Porque se você ainda acha que tem que escalar a montanha, significa que você ainda está pensando sobre o objetivo e não desde o objetivo. Você tem que olhar para baixo e ver a vida a partir do topo da montanha e observar o caminho que você levou para chegar ao topo e se sentir feliz por não ter que escalar mais, porque você já está lá. Deixe-me contar uma história que vai convencê-lo de como fazer isso. Finja comigo que você mora em Nova York e que deseja fazer uma viagem pelo oceano. Então você está em seu apartamento em Nova York, pensando em fazer sua viagem. Mas quando você faz isso, você ainda está pensando desde a sua meta e não irá consegui-la, até que você mude a sua maneira de pensar. É aí que começa, pois é a partir daí que tudo começa. Você está agora sentado em seu apartamento em Nova York, contemplando a alegria que seria se você estivesse em um navio de cruzeiro marítimo e navegando pelo grande Atlântico. Mas agora você faz uma mudança. Seus olhos estão fechados. Você conscientemente tira sua atenção do apartamento em Nova York e em seu lugar você sente que você está no meio do oceano. Você está sentado em uma espreguiçadeira. Não há nada ao seu redor, além do vasto Atlântico. Fixe na realidade deste navio no meio do oceano, para que, neste estado, você possa mentalmente lembrar o dia em que você estava sentado em seu apartamento em Nova York, sonhando com este dia no mar. Enquanto você está sentado no convés do navio, sentindo a brisa do mar atravessar seu rosto, sentindo o movimento do navio suavemente deslizando nas ondas, lembre-se da imagem mental de si mesmo sentado lá em Nova York, sonhando com esse dia, em sua imaginação. Observe a imagem da memória de si mesmo lá no apartamento em Nova York. Se você conseguir olhar para trás em seu pensamento em Nova York, sem voltar conscientemente lá, então você terá preparado com sucesso a realidade desta viagem. A chave é que você não deve voltar para o apartamento. Permaneça nesse estado consciente, sentindo a realidade do navio e do oceano. Sinta a alegria desta conquista. Em seguida, abra os olhos. Você estará de volta em seu apartamento fisicamente, mas algo terá mudado. Quando você faz isso, você se sente diferente, porque mudou sua imaginação. E agora, você está pensando desde o objetivo, e não sobre o objetivo. Esta viagem virá para você de uma maneira maravilhosa. Mesmo se alguém do outro lado do mundo tiver que tomar uma ação para que você esteja neste navio, ele já estará em movimento no momento em que você se encontrar no convés do navio em sua imaginação e não voltar para o apartamento, mas permanecer no estado mental do seu objetivo. Observe que quando você está pensando sobre o objetivo, você se sente fraco, mas quando você pensa desde seu objetivo, você se sente forte, sente-se feliz, sente a presença do Espírito Santo em sua vida. Verdadeiramente, como é dito nas Escrituras, Deus vai na frente e prepara o lugar para você, pois onde você está em consciência, você estará em corpo também. Para que você entenda o que estou dizendo, vou explicar mais uma vez. Você deve mudar sua imaginação e deve mudá-la imediatamente se quiser que seu objetivo chegue até você agora. É por isso que eu digo, se você quer viver em uma casa nova, adormeça naquela nova casa. Pois é isso que você faria se já possuísse. Você iria dormir na casa nova e não na casa velha.
E na casa nova, você pensaria na velha casa e perceberia que você não vive mais lá, porque a vendeu. Isso é fácil, não torne isso difícil. Basta determinar o que você quer e imaginar uma cena que implicaria que isso já se manifestou. Entre no espírito da cena, participe dela, lhe dando vivacidade sensorial. Então relaxe na medida em que você sente sua realidade. E nessa cena, perceba que você não estará mais na velha realidade, porque você está na nova. Você entende o que eu quero dizer? Então você deve aprender a viver em sua imaginação manhã, tarde e noite. E quando você fizer isso, você também deve aprender a pensar desde seu objetivo. E quando você aprender a pensar desde o objetivo, as portas do céu se abrirão para você. Porque tudo o que você deseja acontecerá de uma maneira maravilhosa. Apenas determine seu objetivo. Imagine que você o alcançou e convença a si mesmo de que já é realidade. Isso é tudo. Isso é o começo e o fim. Se forem necessárias 1000 pessoas para ajudar no nascimento de seu ato imaginário, elas o farão, mesmo sem saberem que elas estão desempenhando a parte que você lhes atribuiu. O Pai está dormindo dentro de você. Hoje, deixe-o acordar. Que hoje seja o dia em que você permite que ele quebre a cadeia, porque neste dia você ressuscitará com ele. Mova-se internamente para o estado que deseja. Permaneça no estado desejado em sua imaginação. E diante de seus olhos, as pessoas responderão por causa de sua ação. Atreva-se a assumir que você é rico e veja todos desempenharem seus papéis para lhe darem a riqueza que você declara ter. Eles irão, porque eles são apenas você mesmo, projetado externamente. Lembre-se, tudo é seu para ser tomado. Se você quiser, pegue. É tudo seu. Se você persistir em reconhecer o que seus sentidos internos estão lhe dizendo, até que você seja persuadido de sua realidade, você verá sua evidência. Então você saberá por experiência quem é Cristo realmente. Eu convido a todos vocês, quando saírem daqui esta noite, imaginem que são realmente o homem ou a mulher que vocês querem ser. E não duvidem, porque no momento que a dúvida entra, surge uma divisão mental. E a dúvida é o diabo. Em vez disso, converta-se naquele homem ou naquela mulher que deseja ser. E quando você fizer isso, não seja como a esposa de Ló. Nunca olhe para trás. Entre em seu novo mundo e seja grato, pois quando você entra em seu sonho e nunca olha para trás, seu mundo se rearranjará em torno do seu sonho. Seu mundo do seu sonho se tornará seu mundo real. Seu velho mundo terá derretido na imagem do seu sonho. E o mais surpreendente é que isso vai acontecer sem qualquer dificuldade ou ajuda de sua parte. Eu nasci em uma pequena ilha chamada Barbados. Sinto que não falta muito para que eu desapareça sem deixar nenhum rastro para trás. Isso não pode acontecer, no entanto, até que eu tenha determinado o trabalho que me foi dado para fazer. Só então posso pedir a meu Pai para me devolver a glória que era minha, a glória que eu possuía antes que o mundo existira. E esta glória será sua também, porque todos somos filhos do Pai. E então minha jornada é sua jornada, seus pés andarão os mesmos passos que os meus. Assim como eu sou livre, você também é. E sim, quando o mundo ouvir isso, os ministros transformarão minhas experiências em seus conceitos institucionais e, mais uma vez, anularão a palavra de Deus. Mas isso não muda a verdade, pois a verdade é que eu sou Deus e você também é. Isso responde a sua pergunta, Sami? Sami, sim. Neville, Sami,
você poderia subir aqui no palco por um momento? Sammy subiu ao palco, Neville aperta a mão de Sammy, depois se vira para o público. Quero que todos aqui conheçam Sammy, que é um dos nossos membros mais devotados. Eu queria você aqui em cima, Sammy, porque eu queria dizer a todos vocês que agora eu sei que Sammy vai ser um tremendo sucesso. Eu sei disso porque eu vi na minha imaginação. E o que eu vi na minha imaginação deve acontecer, porque Deus é minha própria maravilhosa imaginação humana. E esta noite eu sei que quando entrarmos no silêncio, Sammy também verá seu sucesso em sua própria maravilhosa imaginação humana. Porque eu não só vi a lei em ação para Sammy, mas a promessa também. Ele tem um futuro maravilhoso pela frente, cheio de sucesso e prosperidade. E isso é verdade porque hoje à noite no silêncio, Sammy vai ver o mundo desde seu objetivo. E assim, da maneira mais maravilhosa, seu sonho se desdobrará nos dias e nas próximas semanas. E assim será para cada um de vocês, pois quando fizerem o momento, estudarem essas ideias com sincera devoção e viverem a vida como deve ser vivida, desde sua imaginação, o seu sucesso é certo. Agora entraremos no silêncio.